Bom dia, galera. Mais um dia na presença do Senhor. Gostaria de refletir com vocês essa manhã sobre armatiologia. O que é essa palavra armatiologia? Armatiologia é o estudo do pecado, né? Desde a queda do homem lá no Éden, nós temos essa questão do pecado que nos paira, está conosco sempre, está inserido, infelizmente, no DNA do homem. O homem ele já tem essa questão do pecado já na sua biologia, e aí isso se torna um problema para o homem quando o homem não confessa o seu pecado diante do Senhor, não pede perdão pelos seus pecados e deixa de viver o melhor de Deus. Eu gostaria de estar refletindo no texto de João 8. A gente tem esse texto que é um texto muito significativo, muito falado nas igrejas, nas reflexões, em todas as coisas. Quando se fala, por exemplo, de pecado na igreja, na questão de julgar o próximo. E aí nós temos no texto de João 8, capítulo 8, versículo 4, diz o seguinte: disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Isso é muito bacana, muito interessante. Reparem que sempre eu acho interessante sempre a palavra do Senhor em algum aspecto, em algum ponto de vista, que passa desapercebido pelas pessoas. Os fariseus aqui, indagando Jesus sobre essa questão da amartiologia, do pecado dessa mulher, existe umas subdivisões de pecado que nós, seres humanos, nós fazemos sobre pecado. Então nós definimos hierarquicamente o que é um pecado muito grande e o que é um pecado muito pequeno. A gente coloca em grau de importância o pecado, quando na Bíblia nós vemos algumas referências, mas não significando que existe para Deus uma hierarquia em relação ao pecado. Percebemos que existe o pecado ele é fato. E como fato, ele precisa de ser analisado, ele precisa de ser revisto, e a gente precisa de refletir sobre ele. A questão aqui da mulher, qual era? Ela tinha cometido um pecado, ela adulterou. E na lei de Moisés, na lei que Moisés representa a lei pelo Antigo Testamento, lá na Torá, Moisés ele define que tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Como era esse apedrejamento? Não era simplesmente pegar a pessoa, a mulher, e apedrejar a mulher. Pegava-se a mulher, enterrava ela, deixava só a cabeça de fora e só a cabeça ela era apedrejada. Uma sentença muito dura, muito forte, né? Uma sentença que poucos gostaríamos de viver. Se fôssemos pegar pecado na sua forma geral e tratássemos da mesma forma como, por exemplo, a lei de Moisés admoesta que deveríamos apedrejar a mulher nesse sentido, será que haveria alguma pessoa que não estaria sujeito a esse tipo de sentença? Porque Deus ele fala que pecado é errar o alvo. A definição de pecado, ela perpassa pela ideia de errar o objetivo, o alvo que é Cristo. Então todo o conceito, todo o pensamento de armatiologia, a questão do pecado, a ideia toda que envolve essa questão de desobediência, está relacionado com a questão do errar o alvo. E quando nós erramos o alvo? Erramos o alvo quando perdemos a ideia, ou quando nós nos desvencilhamos, ou quando nós saímos dos propósitos de Deus. O homem ele foi feito para a honra e glória do louvor do nome do nosso Deus. O homem ele foi feito para isso, para glorificar a Deus. E como nós glorificamos a Deus? Em todas as coisas. Quando deixamos de glorificar a Deus, saímos do alvo. Se saímos do alvo, logo nós pecamos. Então tudo que nós fazemos tem que ser para a honra e glória de Deus. Não importa, quer seja no trabalho, quer seja nas relações, quer seja
numa atividade própria, numa atividade pública, privada. Isso daí não importa. O que importa é que, se nós perdemos o objetivo do nosso propósito, o que cerca o nosso propósito, o que define a nós como pessoas, como seres humanos e filhos de Deus, nós perdemos esse objetivo de vida, esse propósito, nós estamos pecando. Logo, pecar não tem a ver com algumas coisas que a gente entende ser pecado. Pecar é muito mais profundo do que a gente acha. Pecar vai muito mais além do que beber um copo de cerveja. Pecar, por exemplo, vai muito mais além do que você xingar um palavrão. Pecar vai muito mais além do que você maltratar uma pessoa na rua. Pecar vai muito mais além do que não ir para a igreja no domingo. Pecar, ele vai muito mais além de tudo que nós pensamos. Pecar, ele vai muito mais além do que nós pensamos. Porque quando olhamos para com esse prisma de que pecado é errar o alvo, quando nós pensamos por esse prisma, a coisa ela se torna um pouco mais profunda. Ela se torna muito mais profunda. Resolvi escolher essa paisagem linda aí de trás para te trazer um assunto duro, um assunto sólido, um assunto que na maioria das vezes nós não queremos nos deparar com ele, porque quando nós falamos dos nossos pecados, nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Nós temos que entrar em áreas, incômodos da nossa alma, da nossa interioridade, que a gente tem que fazer uma reflexão bem profunda, ser sincero conosco mesmos, com nós mesmos, para a gente mudar. A mudança, ela não está num curso, a mudança, ela não está na palavra de um pastor, a mudança ela não está numa igreja, a mudança de vida, ela está na palavra de Deus e na reflexão dessa palavra. Reflita em cima da palavra de Deus, se debruce na palavra de Deus. Insta tempo e fora de tempo, diz a palavra do Senhor. Busca o Senhor a todo tempo, e Ele te mostrará os caminhos enganosos que nós temos nos nossos corações. Que façamos como Davi, que peçamos ao Senhor: Senhor, sonda-me e me conhece, vê se é em mim algum caminho bom. Que esse dia seja um dia de paz e de misericórdia para mim e para você. Amém? Genial.